Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Esse é um dos versículos que se tornaram como um mantra para mim. Tamanha profundidade, e me faz lembrar, eu reporto-me a uma época, alguns anos que se passaram, quando eu, com um coração muito sincero, cheio de voluntariedade, me predispus a fazer um programa de uma rádio, ou em uma rádio comunitária. Havia alugado 1 hora durante o fim de semana. E fazia questão de colocar uma música de fundo com esse tema, enquanto prostrava-me diante de Deus antes de começar o programa. Evidentemente que o programa não foi ao ar, mas esta mensagem ficou praticamente inserida, ou melhor dizendo, inserida dentro do meu coração. A mesma canção, a mesma palavra que Moisés dizia, quando afirmava que se a tua presença não fosse com ele, ou seja, se a presença de Deus com ele não fosse, que Deus não o fizesse subir daquele lugar. Eu imagino Moisés, que desde que foi achado pela filha de Faraó dentro de um cesto, que foi criado com todas as regalias do Egito, com toda a pompa, adquiriu toda a ciência, toda a sabedoria. Com certeza era um homem muito sábio. Porém, todavia, ao matar um conterrâneo seu, quis fazer justiça com sua própria mão. Teve que fugir para não morrer. E ficou 40 anos esquecido. E de um grande homem que era um dos herdeiros de Faraó, por que não dizer assim? Sendo ele criado pela filha de Faraó, tornou-se apenas um simples pastor de ovelha. E de repente, uma sarça começa a inflamar-se em fogo, mas não se consumia. A história nós vimos essa história, nós lemos sobre Moisés, nós assistimos filmes, houve até uma novela que muito impactou sobre a trajetória de Moisés, cujo nome era Os 10 Mandamentos. Mas a mim o que fica inserido é um homem que se destituiu de si mesmo. E depois que essa sarça que ardia, mas não se consumia, se manifestou através de Deus, ou melhor dizendo, depois que Deus se manifestou através dessa sarça que ardia e não se consumia em fogo, ele então entendeu que deveria voltar e com um pedaço, é um tanto lendário isso, e tem muitos que são da teologia relativista, enfim, ou melhor dizendo, da teologia, os liberais, aqueles que adotam o liberalismo, acreditam que ser um tanto folclórica esta passagem da Bíblia, em que houve as 10 pragas, quando Moisés voltou para retirar um povo de dentro de uma nação que tinha um poder bélico tangente na época tão profundo. E parece realmente lendário e folclórico, um simples homem até então, já com seus 80 anos de idade. Este homem, apenas com um pedaço de pau, consegue arrancar, uns dizem que é cerca de 3 milhões de escravos, outros falam 2, não vem ao caso. A verdade é que Moisés, com um pedaço de pau, arrancou daquele lugar uma multidão de pessoas. E de repente ele se vê no deserto a caminhar. Então Deus chega a ele e diz que se enviaria um anjo para que fosse com ele. E Moisés então foi onde que no capítulo 33, no versículo 15, testifica essa emblemática frase ou versículo que ficou marcado na minha vida como uma tatuagem no meu próprio coração, por assim dizer. Em que Moisés disse que se a tua presença não fosse com ele, ou seja, se a presença de Deus não fosse com ele, que Deus não o fizesse subir daquele lugar.
Moisés então compreendeu a diferença daquele que crê na sua capacidade, na sua força, e aquele que confia na força e no poder de Deus. Jeremias diz algo relativo a isso no capítulo 17 do livro de Jeremias, em que o mesmo testifica que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas suas raízes se estendem para as águas. E nós encontramos isso no capítulo 17. Não receia quando vem a sequidão, as suas folhas ficam verdes e ao tempo certo dá os seus frutos. Nesse paralelo em relação a Moisés, um homem que foi instruído com toda a ciência do Egito, e de repente fugiu e ficou 40 anos no deserto e posteriormente voltou e agora estava falando com Deus no monte. Um homem que destituiu-se de si mesmo, e eu aprendi que o propósito é esse. E esse paralelo faço em minha como em qualquer outra vida. Hoje nós encontramos técnicas para tudo, para aqueles que querem falar do amor de Deus. Hoje eu me considero apenas um portador da palavra de Deus, apenas um instrumento de Deus. Costumo dizer que se o homem prega a verdade e vive o que prega, Deus o honrará. Mas se o homem não prega, se o homem prega a verdade ou não prega a verdade, ou não vive o que prega, Satanás o envergonhará, cedo ou tarde. Mas a lição que fica é que nós, tal como foi sucedido com Moisés, por isso é que eu falei sobre o paralelo, em que como exemplo eu me vejo aquele tão obstinado, com um eu tão grande, ainda que fosse um ego religioso, fazia da minha razão a verdade, e não da verdade a minha razão. Foi necessário que eu passasse por um longo caminho de renúncia, de frustração, de lágrima e de dor, que contraísse muitas perdas, para que então, depois de tudo perdido, eu compreender que através de Deus eu posso todas as coisas. Que a vida começa por através de Deus. Por isso é que eu disse que eu sou apenas um portador das palavras de Deus. Nada mais do que isso. Por isso também eu deixo bem claro o propósito em nossas vidas, que devemos, acima de tudo, confiar em Deus, anular o ego e deixar que Deus, acima de tudo, possa nos guiar como guiou Moisés. E termino essa mensagem dizendo a mesma palavra que disse Moisés. Muita coisa mudou de lá para cá. Fazem quantos anos isso? Mais de 20 anos, creio eu, ou cerca de aproximadamente isso, em que eu prostrado colocava-me diante de Deus, me humilhando diante dele, mas não adiantava, eu precisava passar por um caminho de renúncia. E quantos que hoje são religiosos, indiferente da religião que eles congregam, senhores de si, alguns são até sinceros, mas infelizmente fazem a sua vontade. E eu tenho também como mantra uma palavra que eu sempre digo, uma reflexão minha, que eu quero fazer da verdade a minha razão, e não da razão a minha verdade, e não da minha razão a verdade. É imprescindível que venhamos anular o nosso próprio ego. É como disse o próprio Jesus Cristo, que aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-o. Este foi o propósito de Moisés, que depois de ver completamente nulo, totalmente impotente, descobriu que a sua capacidade não estava na força dos seus braços, mas sim em Deus, esse Deus maravilhoso. Assim como também no próprio livro de Jeremias nós encontramos um texto semelhante a isso, que não glorie o sábio na sua sabedoria, que não glorie o forte na sua força, algo assim parecido. Mas aquele que deve gloriar, se glorie em saber que Deus é que nos dá a capacidade. Estou aqui parafraseando esse texto. O importante é que nós não devemos gloriar em nossa força, em nossa sabedoria ou em nossas condições financeiras. Há uma grande diferença daquele que
usa técnicas antropocêntricas baseado na sua humanidade. É aquilo que busca a teofânica capacidade que vem do alto, através do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu continuo esperando. E é preferível chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu esperei no Senhor, lutei com toda sinceridade e preferi confiar no teu poder, do que fazer um monte de coisas que jamais foram aquilo que Deus me ordenou que eu fizesse. Por isso eu termino dizendo: ó Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar.